Mas nós falamos na pregação passada que era ter um encontro com Cristo, saber quem Jesus é, e aí sim Ele te chama para seguir, você vai adiante, você o segue. E aqui nós vamos ver um segundo compromisso que nós temos que ter, não só com o nosso Senhor, mas com a palavra do nosso Senhor, amém? Irmãos, isso aqui é a parte fundamental da igreja. A igreja ela tem que ser alicerçada com base na palavra de Deus. Cada cristão tem o dever de seguir a palavra de Deus e caminhar conforme a luz das Escrituras. Se nós anularmos as Escrituras, irmãos, acabou a nossa fé. Então é muito importante a gente rever o conceito que nós temos a respeito da palavra de Deus, para a gente não cair em alguns enganos. Antes de começar aqui a introdução, eu queria compartilhar que eu estava lendo algumas letras de música, e eu fiquei escandalizado com o que eu li. Eu não sabia que existia isso. Mas é uma música que fala assim, graças a Deus a gente nunca tocou aqui, creio que nunca vamos tocar. Ela fala que de madrugada a fila é menor, incentivando o cristão a buscar o Senhor de madrugada, porque a fila é menor. A maioria dos cristãos estão dormindo, então você vai conseguir o que você pedir. Cara, chega a ser ridículo, chega a ser até cômico, mas é trágico, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala para nós orarmos em todo o tempo. A Bíblia não fala para a gente orar para pedir algo para Deus que Deus vai nos dar, simplesmente para o nosso desejo, para a nossa vontade. Então a Bíblia, irmãos, ela é muito importante na vida de cada cristão. E quando a gente vai falar do compromisso do discípulo com a palavra de Deus, o discípulo aqui poderia substituir pelo seu nome. Se você segue a Cristo, você é um discípulo de Cristo. Então nós poderíamos colocar aqui o compromisso do Boaz com a palavra de Deus, o compromisso do Tiago, do Vitor, do Lucas, aí ele estava esperando ali, o compromisso do Lucas com a palavra de Deus e por aí vai. É o nosso compromisso com a palavra, irmãos. E eu gostaria de ler com vocês Mateus 28, 18 a 20. Seria bom se nós decorássemos esse trecho, porque essa é a ordenança do nosso Senhor Jesus que disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora a parte importante que nós vamos enfatizar hoje: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ensinando a obedecer tudo o que eu lhe ordenei. A missão da igreja, irmãos, ela é baseada nos ensinamentos de Cristo. A missão não é um impulso que nasce no coração de um jovem que quer cruzar o mundo para pregar simplesmente mensagem que cative as pessoas. A nossa missão, independente se nós estamos ou não atravessando o oceano, é ensinar cada um a obedecer aquilo que o Senhor Jesus nos deu como mandamento. Essa é a função de cada um de nós, irmãos. Não é a função do pastor, não é a função do líder de célula, é a função de cada cristão. Porque nós acabamos de classificar o que é um discípulo. É aquele que crê e segue Jesus. Se você crê e segue Jesus, é necessário mostrar esse compromisso com a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos focar nessa parte de ensinar a obedecer tudo que Jesus nos ordenou. E onde nós podemos encontrar tudo o que Jesus nos ordenou? Se não for nas Escrituras, não é verdade? Na palavra de Deus. E eu vejo que Deus, quando Ele escolheu se revelar de uma forma muito especial e completa, Ele usou duas formas. Ele usou o Filho dele, Jesus Cristo, e Ele usou o texto bíblico, para continuar se revelando a todo aquele que nele crê. Então, irmãos, não existe um encontro com Jesus apaixonado e cheio de experiências sensoriais a parte do texto bíblico. A Bíblia que nos orienta a conhecer a Cristo. Nós não conhecemos Jesus a partir de um momento que a gente acordou e falou: existe o Filho de Deus que veio morrer pelos meus pecados. Mas isso chegou até nós por meio da palavra de Deus, e isso causou fé no nosso coração e um desejo de corresponder e de ofertar a nossa vida ao Senhor. Então, Deus, Ele escolheu essa forma de se revelar de forma específica e completa, por meio de Cristo e por meio da palavra de Deus. Tem um trecho bíblico que eu gosto muito, João 17,3, que ele vai falar: a vida eterna é essa. Ele traz o significado para a vida eterna. Que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João registrou isso no seu evangelho. Ou seja, ao ler o evangelho, ao ter um contato com esse texto, a gente vai entender que a vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer a Cristo.
E isso nos é dito por meio da sua palavra. Então isso nos traz fé, isso nos traz convicção. E nós podemos conhecer o verdadeiro Deus por meio do próprio Cristo, mas principalmente por meio das Escrituras. Sabe por que nós estamos falando isso hoje, irmãos? Porque a Escritura, a gente tem várias formas de trazer significado para o que a Escritura é para nós. Mas, no final das contas, isso não pode só ficar no nosso falatório. Isso tem que ser parte da nossa vida. Todo cristão que ama Cristo ama a sua palavra. Os cristãos, eles andavam com as Bíblias embaixo do braço, não, até brincavam, né, desodorante de crente. O cara punha a Bíblia ali embaixo do braço e ia andando. Mas a palavra é a referência para a nossa vida. É ela que nós devemos consultar. Hoje você vai lá, como cortar meu cabelo, como fazer a barba. Você vai no Google, digita e acha. O cristão deveria perguntar, Deus, eu preciso entendimento nessa área. Onde eu vou entender o que eu devo fazer? Vai para a palavra de Deus. Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Senhor, eu tenho tido esses tipos de pensamentos. Senhor, meu coração está assim. Onde está a resposta? Na palavra de Deus. E na pregação passada nós tínhamos falado desse primeiro passo. É ter uma revelação de quem Jesus é. Só que veja bem, o que está escrito lá nos evangelhos é um testemunho a respeito de Jesus. Você lê ali Lucas, você lê Mateus, você lê Marcos, João, falando a respeito de Jesus que veio. Eles estão testemunhando, eles foram testemunhas oculares, eles viram Jesus, eles tocaram em Cristo, eles andaram com Cristo. Bom, nem todos, né? Alguns não, por exemplo, Lucas não chegou a ter o contato com Jesus. Mas João, Mateus, todos os discípulos estavam lá e caminhavam com Cristo. E eles testemunharam a respeito do que Jesus fez. E isso foi registrado, de acordo com a vontade de Deus, para chegar até hoje na igreja. E a gente fala, isso que está escrito é verdadeiro, essa é a verdade, é por isso que eu vou viver, é por isso que eu vou existir. Então hoje, irmãos, é necessário ressaltar o compromisso que cada um de nós precisamos ter com essa palavra. Agora, eu não vou ficar entrando em detalhes sobre a veracidade das Escrituras, a inerrância bíblica. A Bíblia, tudo que ela fala está certo, a autoridade dela é completa. Isso a gente tem que partir, se nós somos cristãos que amamos a palavra de Deus, a gente vai admitir que a palavra de Deus ela é perfeita. Talvez ela não vai te responder com quem você deve namorar ou casar, mas ela traz todos os princípios que a gente precisa ter para ter uma vida reta que agrada ao Senhor e que vive na caminhada de fé. E aqui, irmãos, a ideia é fazer umas perguntas com relação a isso. O que a Bíblia representa para você? Se nós estivéssemos conversando, tomando um café ou comendo uma batata lá no shopping, e eu perguntasse assim, o que a Bíblia significa para você? O que você me responderia? Talvez você falasse assim, é um livro que tem a palavra de Deus. Isso aí você está me dizendo muitas coisas. Você está me dizendo que você crê em partes que a Bíblia é aquilo que Deus disse ser. Contém a palavra de Deus. Em algum momento ou outro, talvez não tenha, mas em alguma parte tem. A gente tem que entender para nós o que é as Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem gosta de levantar ídolos. O homem gosta de exaltar pessoas. O profeta de tal, vamos lá que ele tem resposta. Você abandonou o texto para ir para quem? Para uma pessoa que é falha, que é corruptível, que não é eterna. E você está pautando as suas decisões, a sua vida, no base do que uma pessoa está falando. Então, nós temos que ir para a Bíblia, irmãos. O quanto a Bíblia possui influência sobre a sua vida. Quando você abre a Bíblia e lê, você lê porque você tem que ler para completar a sua tabela de leitura bíblica, para tirar o peso da consciência de que hoje você fez algo para Deus, ou quando você lê, aquilo exerce uma influência na sua vida a ponto de você falar assim, eu preciso mudar. Eu preciso urgentemente da tua ação na minha vida, Senhor, porque a tua palavra está me mostrando o caminho que eu devo seguir. Você crê que tudo aquilo que foi escrito serve para a sua vida hoje? Ou você acha que é uma historinha que é contada lá do antigamente? O cristão, irmãos, ele não fica só repetindo história, ele vive essa história. Porque Cristo, ele governa sobre toda história, amém? Cristo está governando hoje, assim como ele governou na Galileia, em Jerusalém, do primeiro século. Não só em Jerusalém, mas antes mesmo dele vir à terra, ele já governava. Esse é o nosso Senhor, ele é o Rei da história. Então, para a nossa vida, ela tem aplicação prática, sim. Aí outra pergunta, né? Uma vez que você crê nas Escrituras, uma vez que você crê na palavra de Deus, você obedece o que a palavra de Deus fala? Esse é o desafio de todo discípulo, irmãos.
Eu tenho compromisso com a palavra de Deus, ela está sempre na minha mochila. Vocês sabem que eu sou um cara, eu não sei, é uma coisa que eu tenho, pode ser até toque, mas eu sempre carrego a minha Bíblia na minha mochila. Às vezes eu vou sair, eu pego minha mochila, ponho a Bíblia, ponho um casaco e saio. Aí eu também uso chave, carteira, não gosto de ficar carregando no bolso. Então eu ponho uma mochila, mas sempre levei a Bíblia comigo. E uma vez eu fui assaltado, e o cara falou assim, o que tem dentro da mochila? Eu falei, tem 2 coisas, um casaco e uma Bíblia. Aí o cara desistiu de me assaltar. Acho que pesou na consciência dele. Ou então ele entende que a palavra de Deus é uma espada, amém? Tive que usar contra ele essa espada. Mas aí, assim, é uma coisa minha, mas eu gosto de carregar minha Bíblia. Eu sei que hoje nós temos as facilidades aí do celular, não tem problema como você usa. A questão é, quando a gente lê essa palavra, nós temos um encontro com Cristo que é revelado nela. Ela não é um livro de história somente, irmãos. Ela conta várias histórias, mas histórias onde Cristo vive estatuando na vida de cada um que crê. A história de um povo que clamou e Deus, que criou todas as coisas, foi em favor desse povo e libertou do seu opressor. Isso é para trazer para a nossa fé consistência, é para alimentar nossa alma, é para nos colocar no caminho correto. Então, se você crê, como você obedece? E outra pergunta, irmãos, qual é o seu nível de comprometimento com a verdade? Hoje a gente dá umas escorregadas, a gente omite algumas coisas, não quer pegar mal, então a gente não se mete muito. Mas a verdade, irmãos, pessoas morreram para que essa Bíblia chegasse até nós hoje. Não foi 1, não foi 2, não foi 10, foram muitos. Muitas vidas foram ceifadas para preservar a palavra de Deus. Ela é preciosa, irmãos. Ela é muito preciosa. E aí você fica pensando nos discípulos, nos apóstolos, o que deu na cabeça desses caras para eles largarem tudo que eles estavam fazendo naquela vida que já estavam acostumados, aquela rotina, e começou a ir para todos os lugares pregar o Evangelho. É muito bonito você ler Atos, que você vê essa dinâmica da igreja. Cara, as Escrituras chegaram até mim, eu quero levar essa palavra adiante, eu quero levar o testemunho de Cristo, eu quero ser alguém que Deus use para alcançar pessoas. E isso tudo com base no quê? Na promessa de que viria um Salvador. Ele veio. E as pessoas começaram a viver para esse Salvador. E detalhe, né? Esses caras não tinham o Novo Testamento. Eles não leram Atos? Não, eles viveram Atos sem ler o que eles tinham que fazer. Eles dependiam completamente de Deus. E do quê? Do ensino dos apóstolos. Isso é importantíssimo. Lembra? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e oração de casa em casa, no templo, em todo momento. Mas a base deles era o ensino dos apóstolos, aqueles que viveram com Cristo. E eles ensinavam a respeito de Cristo nas Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. Várias vezes você vai ver, é isso que dizia os profetas. A lei e os profetas é o conjunto do Antigo Testamento. Jesus, quando fala a lei e os profetas, ele está falando, o Antigo Testamento é palavra de Deus. E, de repente, você vê esses apóstolos fazendo a missão, alcançando vidas, ensinando os princípios de que eles aprenderam com Cristo, e a igreja começa a tomar forma e futuramente surge o Novo Testamento. Nós temos a Bíblia hoje, irmãos, a revelação completa de Cristo está na palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. E nós vamos ver isso, sabe, com um exemplo muito prático, irmãos. Nós vamos usar a história de Timóteo, que era um jovem que precisava de instrução. E o seu discipulador, que era quem? Paulo, não podia estar do lado dele. E aí eu fiz assim, irmãos, eu tentei caçar em toda a carta de 2 Timóteo, quantas vezes ou quantos momentos Paulo fazia referência ao texto bíblico, à verdade. E você vai ver que toda hora ele está direcionando um jovem para a verdade. Tudo que você tiver que ensinar, vai ensinar assim. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, irmãos, eu só queria ressaltar com mais uma informação, não só os apóstolos, não só os discípulos do primeiro século, mas todos os grandes pregadores, todas as pessoas que viveram suas vidas para Cristo, eles amavam a palavra de Deus. Existem médicos que largaram a carreira de médico para poder pregar a palavra de Deus e falavam que esse era o ofício mais digno da vida dele. Existiram pessoas que, de fato, abriram mão de uma vida bem-sucedida para poder ensinar pessoas, às vezes até como escravo. Vendeu a sua própria vida para poder pregar para outros. Pregar o quê? O que ele acha, o que ele gosta, o que ele quer? Não, para pregar a palavra de Deus. Então veja o efeito que a palavra de Deus pode ter em nós. Uma transformação a ponto da gente querer viver para Deus de uma forma intensa. Então todos esses pregadores, irmãos, eles tinham contato com a palavra.
Billy Graham, eu já falei aqui no culto, você vê uma pregação dele 20 minutos, uma palavra precisa, poderosa, mas completamente cheia da palavra de Deus. E você ouve ele pregando e depois você vai ver o testemunho dele e fala, eu queria ter estudado mais a Bíblia. Dr. Russell Shedd, eu deveria ter estudado mais. O cara faz o devocional dele no grego, ali na língua original. Eu não estou falando só de conhecimento humano, mas estou falando de você conhecer a palavra que nutre a sua alma. Às vezes a gente gosta de alguns artifícios, né? A gente pega e fala, não, eu preciso ir lá na praia, botar meu pé nas ondas para poder renovar minhas forças. Cara, a Bíblia, quando você tem um tempo com Deus, ela pode renovar suas forças. Não que outra coisa seja errada a fazer. Faça os dois juntos, vai lá botar o seu pé na água, lendo as Escrituras, né? Hoje de madrugada eu acordei, eu não conseguia dormir, eu estava pensando várias coisas, e eu fui orar, fui tirar um tempo de oração. E aí passa aquele momento em que você está falando tantas coisas para Deus. E eu falei, não, agora eu quero ouvir. E, na verdade, eu não ouvi, mas eu tive a sensação de algo que Deus queria me ensinar. E foi a respeito da presença dEle. Quando você para tudo que você está fazendo e foca na presença de Deus, isso é algo que, de fato, traz significado para você. Você fala, parece que você está em outro lugar. Parece que aquelas coisas que te incomodavam, que te atrapalhavam, que faz você fritar os neurônios, aquilo para, aquilo cessa, porque você está na presença do Cristo que foi revelado nas Escrituras. Mas a pessoa não tem como chegar nesse conhecimento de Cristo se ele não sabe quem é Cristo. É necessária a pregação, é necessário ler a palavra, é necessário mergulhar nas Escrituras. Então, a pergunta principal aqui é como você tem lidado com a verdade? Porque a forma como você e eu, nós lidamos com a verdade, vai ditar a nossa vida espiritual, vai ditar a nossa conduta nesse mundo. Bom, vamos ler o trecho bíblico. E o primeiro ponto, nós vamos afirmar que o discípulo vive conforme aquilo que ele aprendeu de Cristo. Por isso que é necessário, irmãos, é a resposta padrão, né? A leitura bíblica e a oração. Mas é isso mesmo que te coloca nos trilhos, é isso que te faz perseverar, é isso que te dá resistência ao longo dessa vida. Você depender de Deus na oração e você receber de Deus por meio da palavra de Deus. E aqui, só para não esquecer o contexto, tá, irmãos? Timóteo está recebendo uma instrução de Paulo. Então, vamos lá. Aqui o trecho, se você quiser anotar, é 2 Timóteo 3, 14 a 17, acho que tem no boletim para quem pegou. E ele fala assim, ó, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para o quê? Para toda boa obra. Irmãos, esse é o passo inicial, né? Às vezes a gente quer fazer tantas obras sem ler tudo isso que veio antes. Eu quero falar um pouquinho da preocupação do Paulo com esse discípulo, e tudo que ele fez para incentivar o seu discípulo. Eu não sei se você sabe, mas Paulo estava preso aguardando seu julgamento. E eu fico pensando, Paulo deixou um discípulo ali para cuidar de uma igreja até promissora, vamos dizer assim, e ele não tinha contato, não tinha como ir até ele. Hoje nós mandamos WhatsApp, né? Lê esse trecho bíblico, vê o que Deus está te falando nas Escrituras. Mas naquele momento, Paulo só tinha carta para chegar até ele. Paulo estava preso. E eu fico imaginando, se você ama alguém, que você tem cuidado, instruído na fé, você sabe que ele é um bebê na fé, você quer cuidar dessa pessoa. Você sabe que ela tem várias fragilidades. Então, por meio das Escrituras, você vai instruir essa pessoa para andar no caminho de Cristo, para se firmar no caminho de Cristo. E eu vejo Paulo olhando Timóteo com vários desafios. E tipo assim, o que eu posso fazer? Eu estou longe, eu estou afastado do meu discípulo, né? Mas ele, de alguma forma, foca essa instrução para o seu discípulo, e ele procura uma forma de encorajar ele a prosseguir no ministério. E aí a gente vai ver várias evidências que ele está incentivando Timóteo a perseverar naquilo que ele já tinha convicção, nas coisas em que ele já cria, com base no ensino que ele teve das Escrituras.
Eu vou remontar um pouquinho esse processo do apóstolo Paulo com relação a Timóteo. Lá no comecinho ele fala assim, eu recordo da fé não fingida que você tinha. Essa mesma fé a gente encontrava na sua avó e na sua mãe. Você pode ver, está lá em 2 Timóteo 1,5. Ele falou, eu também estou convencido que ela habita em você. E aí aqui nesse trecho ele fala, eu sei que você sabe, você conhece as sagradas letras desde pequeno. Quem começou ensinando Timóteo não foi Paulo. A avó dele já começava a ensinar ele as Escrituras. Ele era pequeno. E, de repente, a mãe ensinava ele as Escrituras. E agora ele encontrou alguém que, de repente, ele olhou e falou, esse cara é muito parecido com Cristo, eu quero seguir ele. Eis Paulo. E Paulo instruindo ele. Eu sei que você foi instruído nisso, você deve ter convicção nessas coisas, em tudo que você aprendeu. Depois ele fala assim, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Quem que vai testemunhar do Senhor? Quem conhece o Senhor. Um discípulo tem desejo de compartilhar a respeito das suas experiências com o Senhor. E aqui ele está falando, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Ele está encorajando Timóteo, nós vamos saber por que ele está encorajando Timóteo. Não é só porque ele está preso e não pode estar presente instruindo ele, mas porque existem várias adversidades na caminhada de um jovem na fé. E aí ele fala, retenha com fé e amor em Cristo o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Irmãos, nós precisamos reter com a fé e o amor em Cristo tudo aquilo que nós aprendemos. Sabe, a gente gosta de emoções, né? A gente gosta de ter luzinha explodindo, fumacinha, tal, aquele show pirotécnico, porque isso nos chama atenção e fala, nossa, foi legal. Mas às vezes a gente fala de ensino, parece um negócio chato. Parece um negócio que, não, é muito para mim. E a gente fica num negócio raso, irmãos. Ele está falando, Timóteo, você aprendeu várias coisas, mas permaneça nisso. Não se envergonhe de testemunhar Cristo. Retenha o modelo da sã doutrina. A gente não pode corromper o que a palavra está nos ensinando, irmãos. É a palavra que nos dirige. É um compromisso do discípulo com a palavra de Cristo. E depois ele fala o seguinte, irmão, isso aqui é a chave, basicamente uma chave do discipulado. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie, ou seja, transmita a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Esse trecho fala com você, irmãos. Ele está falando assim, tudo que você ouviu na presença de várias testemunhas, você deve transmitir a homens fiéis, para que esses homens fiéis também transmitam, ensinam a outros. O mandamento de Jesus é ensinar a obedecer a tudo que ele ordenou. Então você vê que o discípulo ele tem que ter um compromisso muito claro com a palavra de Deus. Não é só vir aqui e participar de uma reunião. É ter um compromisso inicial com as Escrituras. Depois ele fala assim, reflita, ou seja, medite no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. A palavra de Deus não é só para você ler, é para você meditar, é para você refletir. A palavra de Deus, ela fica na nossa mente, ela é como se fosse ruminar. Sabe o que é ruminar? Quando a vaca vai mastigar, ela mastiga várias vezes. Isso é o ato de ruminar. É a mesma coisa com o texto bíblico. Porque muitas vezes a gente pega tantas passagens, a gente pega tanto texto, e parece tão desinteressante a gente ficar mastigando aquilo, mas é exatamente aquilo que vai se tornar algo dentro de nós. É algo que vai transformar o nosso coração. E ele fala, lembre-se de Cristo Jesus, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. A referência de onde veio Cristo, quem é Cristo, é o evangelho que foi pregado pelos apóstolos. E ele fala, pelo qual eu sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Olha a chave aqui, irmãos. O discipulador de Timóteo estava preso, mas a palavra não está presa. Enquanto nós estamos aqui reunidos, irmãos, enquanto você está lá no seu trabalho, tem pessoas pregando o evangelho. Inclusive dentro do trabalho. Onde você for, é a oportunidade para pregar o evangelho. Mas a gente precisa se alimentar da palavra primeiro, para poder compartilhar com coerência o evangelho. A palavra de Deus não está presa, irmãos. Ela está transformando vidas. A primeira pergunta que eu fiz foi, qual é o seu compromisso com a palavra de Deus? Qual é o seu entendimento da palavra de Deus? Ela é só um texto que você lê e acabou? Ou ela te traz, de fato, um incentivo para viver de uma forma diferente? Você pega as Escrituras, você lê e fala, realmente Deus está falando comigo? Esse é o texto. Por que esse texto ilumina alguns e não a outros? Por que esse texto tem um efeito poderoso na vida de alguém e não tem na nossa? É a mesma Escritura.
O coração é disposto a ouvir e receber e meditar nessas coisas. E aí vem uma famosa frase, né? Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente a palavra da verdade. Por isso que eu perguntei, como é que é o seu contato com o texto bíblico? Você maneja bem a palavra da verdade? Como é que nós vamos ensinar aos outros? O quanto a gente sabe da verdade bíblica é algo que vai mudar a nossa vida, irmãos. E aí é o seguinte, por que Paulo está falando tudo isso? Isso aqui é uma base para falar, Timóteo, a sua salvação, a sua esperança está em recorrer à verdade de Deus. Está em você mergulhar naquilo que Deus está nos ensinando. E antes de ler esse trecho, antes de falar desse trecho, ele descreve como seriam as pessoas nos últimos dias. Capítulo 3, ele fala assim, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ele fala que as pessoas vão ser mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus, que essas pessoas vão ter aparência de religiosidade, ou seja, vão estar no nosso meio, vão estar na igreja, vão estar por aí falando do nome de Deus, e fala que estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas vão resistir à verdade, e ele conclui, são reprovados na fé. Ou seja, são pessoas que, mesmo religiosas, não têm uma inclinação para aquilo que Deus quer. Não querem a verdade aprofundar a sua vida conforme a verdade. Eles preferem os prazeres do que Deus. E é esse cenário que o Timóteo está inserido. E lembra que ele falou, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Irmão, sinto lhe informar, você está vivendo os tempos terríveis. Eu estou vivendo os tempos terríveis. Então, Paulo, ele está direcionando Timóteo a viver de acordo com o ensino bíblico no meio dessa diversidade. Isso aí todo é o contexto antes de nós lermos essa parte. Capítulo 1, 2 e 3. Ele fala, Timóteo, as pessoas não vão querer dar ouvidos a essa mensagem. Ele fala assim, ele faz a seguinte consideração, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ele está falando, Timóteo, se você tiver que recorrer a alguma coisa, recorra às Escrituras, porque as Escrituras, elas são inspiradas por Deus. O ato de ser inspirada por Deus é o mesmo de quando Deus deu a vida para nós. Ele, com o seu hálito, com o seu sopro, trouxe vida a nós. É a mesma coisa as Escrituras, elas foram insufladas por Deus, foram preenchidas por Deus. Deus trouxe essa inspiração, e essa inspiração que é a palavra de Deus é útil para todas essas coisas, para ensinar. Já viu aquele negócio? Vamos fazer um aconselhamento. Eu estou passando por isso. Faz isso, isso, isso. É uma instrução pessoal, de acordo com o que você acha certo, de acordo com o seu molde, com o seu padrão. Mas o verdadeiro aconselhamento, irmãos, a instrução na justiça, é de acordo com a palavra de Deus. Então imagina cada cristão sendo cheio da palavra de Deus. Você acha que não vai mudar uma dinâmica da conduta da comunidade cristã? Não vai mudar uma conduta de uma família? De repente o pai percebe que ele está fazendo errado, a mãe percebe que está fazendo errado, os filhos percebem que eles estão fazendo de errado e eles se voltam para o quê? Para as Escrituras. Porque Cristo está nos ordenando essas coisas. Vamos seguir isso com o coração limpo. Teve um tempo atrás que eu preguei sobre João 15, e Jesus falou que nós deveríamos permanecer nele e as suas palavras permanecer em nós. E depois ele falou, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, assim como eu tenho obedecido ao meu Pai e permaneço no Pai. Essa relação, irmãos, se nós estamos vazios da palavra de Deus, é impossível a gente estar cheio de Deus. Isso não é uma cobrança, isso é algo que é real. Você pode entrar num ambiente que tem 3, 4 caras que amam a palavra de Deus, amam Cristo e ver um ambiente completamente diferente de uma igreja lotada com 3.000 pessoas que estão lá para ver um show gospel. O que está nos movendo a viver em comunidade? O que nos move a vir para a igreja? O que nos move para realmente buscar o Senhor? Então, o discípulo de Jesus, irmãos, ele deve viver de acordo com o ensino bíblico e de acordo com aquilo que ele aprendeu com Cristo. Isso vai nos levar para o segundo ponto, onde o discípulo, depois disso, ele prega a palavra para promover salvação. Fica imaginando Timóteo, ele está lá desesperado com uma igreja para cuidar, com esse conflito todo de pessoas interesseiras, de pessoas que não querem saber
de Deus, mas ele fala, Timóteo, viva na verdade, busque a verdade, se aprofunde na verdade, porque ela foi inspirada por Deus. É isso que você vai anunciar. E pessoas vão ser transformadas, e pessoas vão ser tocadas, e pessoas vão se arrepender e vão voltar para Cristo. E aí, então, o discípulo, ele prega a palavra para promover essa salvação. E isso também, irmãos, no próprio contexto do Timóteo. Ele fala, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu exorto solenemente, pregue a palavra. Ele está exortando o discípulo, pregue a palavra. Não importa a resistência que vai haver do mundo, não importa o perfil das pessoas, é necessário que um ministro, que um discípulo, ele pregue a palavra de Deus. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas querem vir de bênção. As pessoas querem vir na igreja e sair daqui felizes. Mas não é esse o propósito de Deus. O propósito é que você venha e saia transformado. Porque você está tendo um encontro com a palavra de Deus. E ele fala, nesses últimos tempos as pessoas não vão suportar a sã doutrina. E olha esse trecho que impressionante. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Sabe qual que é a ilustração aqui? Cotonete. Você usa o cotonete para dar aquela coceirinha, né? Para tirar aquela sensação. Só que eu acho que o pessoal da saúde não gosta muito que use cotonete, porque fala que, na verdade, não limpa, prejudica, né? Porque empurra mais para dentro. Então, veja aqui, os caras querem ouvir coisas que sejam agradáveis para os seus próprios desejos, mas eles não suportam ouvir essa doutrina. Quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente realmente ensina de acordo com a palavra do Senhor, existem pessoas que não querem ouvir. E você vai ver que existem vários grupos que, de fato, estão juntando mestres para si mesmos. Tem gente que só vai atrás de cura. Você acha que Deus não pode curar? Deus pode curar. Mas é um festival de cura. Qual é a base? Qual é a palavra que está sendo ministrada? O que aquilo de fato transforma as pessoas? Tem pessoas que usam o púlpito para ganhar dinheiro. Onde está a base bíblica disso? A igreja se deu mal por causa das indulgências. Vamos cobrar. Eu vou assinar aqui, a gente vai mandar no cartório, vai estar tudo registrado e você vai ter seu lugar garantido no céu, mas você tem que pagar. Pagou? Opa, está aqui seu certificado. Onde que está a base bíblica? É assim que começou a reforma, irmãos. Assim a igreja chegou até os dias de hoje. Sabe o que salvou a igreja? As Escrituras. E vidas de homens que eram tementes a Deus e que amavam as Escrituras, que não seguiam os mestres que as pessoas queriam levantar para si mesmas. Vocês já ouviram falar dos bereanos? Eles iam no texto bíblico. Tipo assim, eu estou pregando aqui, você, em vez de ficar viajando, em vez de você ficar dormindo, você vai na Bíblia e fala assim, cara, isso que ele está falando é verdade, porque eu quero saber se é isso que Deus quer para mim. Você faz um filtro, porque você não aceita qualquer coisa, porque o seu coração está desejoso de conhecer a Cristo, não de ouvir uma pregação bonita ou filosofia vã, mas de realmente dar ouvidos à verdade. E é o que ele fala, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos, ou seja, para fábulas, para histórias. Você, porém, várias vezes Paulo fala, tu, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o ministério. Irmão, por que a gente precisa crescer nas Escrituras? Por que nós precisamos pregar a palavra? Porque nos foi dado um ministério. Quando a gente fala o ministério da reconciliação, é que nós temos uma palavra para falar que o mundo foi perdoado por Deus por meio de Cristo e que ele pode ser curado em Cristo Jesus. Esse relacionamento pode ser estabelecido, é isso que nós devemos pregar, irmãos. Agora, irmãos, esse é o desafio. O que Paulo fala no começo para nós, no caso para Timóteo? Prega a palavra. O Thiago chegou aqui, eu brinquei com ele, do futebol. A gente fala muito fácil de coisas que estão no nosso coração. As mulheres se juntam, falam, vamos trocar uma receita, vamos falar, tem uma receita nova aqui, aí já troca, já anota, já testa na semana seguinte. Aí o cara vai lá, gosta de Fórmula 1, cara, eu não tenho papo de Fórmula 1, eu sei quem é o Senna, eu sei quem são alguns rivais, eu sei quem é o Schumacher, mas eu não consigo ficar 10 minutos conversando de Fórmula 1. Eu não consigo, eu não tenho argumentos, porque eu não mergulhei na Fórmula 1. Cara, você para falar de música comigo, eu vou lá e vou ficar falando mó tempão de várias bandas, de vários estilos, porque isso me atrai. Eu vou atrás, eu estou em contato com aquilo. Agora, a palavra de Deus é diferente para nós, irmãos.
A gente não tem uma palavra para falar para o irmão, deseja aí uma palavra abençoada para o seu irmão, Deus te abençoe. Cara, onde que está escrito Deus te abençoe na Bíblia? Tem palavra para você falar para o seu irmão, seja forte e corajoso, Deus está te mandando, vai lá, né? Atravesse o Jordão, fala para Deus, ora para Deus até Deus abrir o mar. Deus quer libertar um povo, você vai ser usado por Deus para libertar pessoas que estão nas trevas. Isso é crente, irmão, isso é evangelho, isso é Cristo na nossa vida. Você transmitir as palavras dele, você viver a palavra dele, você conseguir contagiar o outro com a palavra de Deus. A gente é péssimo até para levantar o outro quando ele está mal, né? Cara, é assim mesmo. Nos últimos tempos sobrevirão dias terríveis. Cara, então quando nós estamos cheios da palavra, irmãos, nós estamos cheios do Espírito. A gente tem algo para falar, a gente tem algo para compartilhar, algo para realmente direcionar o povo de Deus. E de novo, irmãos, esquece, não existe carreira solo no mundo que Cristo quer para a igreja. Nós somos um corpo, lembra? Ele é o cabeça. Não fique esperando, eu quero esperar o guru espiritual falar. Vai nas Escrituras, não seja preguiçoso. Esses dias eu fiz um casamento e a minha Bíblia está toda bagunçada, né? Tá toda. Eu fiquei imaginando, sabe aquela cena que a câmera vem filmar a Bíblia, né? Com as alianças? Cara, a minha Bíblia está toda riscada de verde, laranja, circulado com vermelho. Eu falei, cara, vai ficar muito feio, né? Então eu fui pegar uma Bíblia que eu não tinha escrito nada nela. E eu peguei uma Bíblia do Max Lucado que minha irmã me deu em 2007. Ela estava limpinha, uma Bíblia de estudo. Aí, de repente, eu abri a primeira capa, tinha uma dedicatória, e na parte de trás eu li um registro, que eu escrevi assim, pela 4ª vez consecutiva nessa semana, naquele mês, eu li Isaías. Eu vou fazer um estudo aprofundado a respeito de Isaías. Cara, eu lembrei, eu fiquei uma semana inteira lendo Isaías. Isaías é grande, né? Mais de 60 capítulos. Eu sentava na cadeira e falei, agora eu vou ler esse negócio. Ia, capítulo 1, 2, 3, tal. E anotava as coisas. E eu tinha um livro cheio de anotações a respeito de Isaías. E na época, me fortaleceu demais esse estudo. Só que eu esqueci desse estudo. Então o problema não é só a gente ler e anotar, mas meditar, reter, praticar. Como é que eu vou incentivar cada um aqui a praticar a palavra de Deus? Eu vou falar, deixa de ser preguiçoso, leia e aplique na sua vida, porque não tem outra forma. É igual a mãe, né? A mãe tem um filhinho lá, vai dando a comidinha na boca. Chega uma hora que a criança, ela quer começar a manejar aquele alimento, ela quer começar a esmagar, a atacar, ela está querendo experimentar o mundo. E você vai ficar dando comida para o seu filho até ele ter 30 anos. Às vezes a igreja é assim. O cara tem Bíblia, mas não lê. O que ele está esperando? Tem o Cid Moreira ali, cara. Liga o YouTube, capítulo 12 e tal, ele vai ler para você. Mas a Bíblia, irmãos, ela precisa ser, trabalhada na nossa vida. Senão, irmãos, a gente cria uma igreja muito estranha, uma igreja longe da verdade. No final das contas, a gente está igual a esses caras, a gente não suporta essa doutrina. Eu lembro que épocas que a gente estava buscando muita espiritualidade, muita experiência com Deus, a gente fazia uma distinção, isso é doutrina. Cara, que loucura, porque é a doutrina que mantém a gente no caminho de Deus. Não uma doutrina de homens, mas a doutrina bíblica. Isso é lei. A gente não sabe distinguir o que é lei e o que é mandamento do Senhor. Sabe o que é isso? É imaturidade. A palavra de Deus, ela vai nos instruir para que cada um se aperfeiçoe no caminho de Cristo. Para que a gente ensine outros. Como é que eu vou ensinar outros se eu mesmo não sei o que eu estou aprendendo? Isso é muito sério, irmãos. Esse trecho de Timóteo, ele está mostrando o passar de bastão, de geração. Os nossos pais, eles têm muito temor a Deus. Eles já serviram o Senhor em muitos momentos. Eles conhecem a Bíblia muito bem. Mas vai chegar uma hora que é eu e você. E vai chegar uma hora que são os menores. Lembra que o Paulo falou? Timóteo, ensine essas palavras a homens fiéis que possam transmitir essa verdade para outras pessoas, para que ela ensine outros, e por aí vai. É o papel da igreja aqui. Não é tipo assim, Paulo sabe todas as coisas, conhece toda a Escritura, e fala para Timóteo, faça o mesmo. Não, mas são responsabilidades que Deus dá para o seu corpo. E ele está vendo Timóteo numa situação e fala, Timóteo, o mundo está pegando fogo, as pessoas estão desinteressadas de Deus, as pessoas estão amando a si mesmas, tu, porém, mergulha na verdade, se alimenta dessa palavra que a sua mãe, a sua avó te ensinaram, e vai pregar o Evangelho, prega a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo.
Ah, eu não sei pregar. Como é que você vai aprender a pregar? Abre a boca. Prega. Anuncia a verdade. Testemunha o que Jesus tem feito na sua vida. Se não, que palavra que você tem lido? Que testemunho você tem vivido? A palavra, irmãos, ela assim, ela alimenta a alma, ela te coloca onde Deus quer que você esteja, ela te direciona, mas ela também vem, cara, como se fosse um martelo para esmiuçar a rocha. Onde a gente está errado, a gente está errado. Onde a gente tem que se arrepender, a gente tem que se arrepender. E ponto, porque a palavra de Deus ensina assim. Ah, não, isso é duro demais para mim. Parabéns. Ouça a pregação do domingo passado, onde os discípulos falaram isso para Jesus, e ele não fez questão de manter os discípulos, porque, na verdade, eles já tinham desinteresse, porque já não agradava mais o seu ego. Eles pegaram, viraram as costas, foram embora. Jesus ama. Jesus é o nosso amigo, é o nosso parceiro, Ele nos ouve, Ele é nosso conselheiro, e por aí vai. Mas o que a Bíblia fala de Jesus? Eu estava lendo o Apocalipse, irmãos. Eu me senti ignorante, porque eu vi um Jesus ali que fazia tempo que eu não olhava. Eu perdi de vista quem é Jesus. Às vezes a gente, não sei vocês, tá? Eu vou fazer uma coisa que se passa pela minha cabeça em alguns momentos. Eu acho que a gente entra na igreja, a gente pega os instrumentos, a gente toca umas músicas, a gente fecha os olhos, e a gente, de repente, imagina um velho sentado no trono lá, observando como se fosse uma TV, a gente aqui no culto. Não, ele está no nosso meio. Quando João viu quem era Jesus, quando ele teve a revelação de Cristo, ele se prostrou. Temor. Conhecer a Cristo nos vai levar a ter um temor. Conhecer a Cristo vai nos levar a ter reverência por aquilo que Ele prega, por aquilo que Ele fala. Nós devemos focar a nossa vida na palavra de Deus, irmãos. Só que eu não vou mentir, pode até parecer uma heresia isso. Isso oferece um grande perigo para a nossa vida. Porque quando você encontra a palavra de Deus, ela vai te desnudar. Ela vai falar, você é hipócrita, você é mentiroso, você é adúltero, você é idólatra, se arrependa. Ah, isso aí que você está falando é muito forte. Vai ler a carta de Apocalipse. Eram igrejas que estavam em determinados lugares para pregar o evangelho. Prega a palavra, esteja preparado fora de tempo, em tempo, repreenda e tal, e por aí vai. Essas igrejas faziam isso, inclusive a igreja que recebeu uma repreensão por abandonar o primeiro amor, era qual igreja? De Éfeso. Quem pastoreou a igreja de Éfeso? Timóteo. Paulo esteve lá. João esteve lá. Ah, o Alberto vai resolver o pão da vida. Não vai, cara, esquece. Nunca. Talvez o Boaz, eu não. O pastor Chang não resolve o pão da vida, irmãos. É eu e você na palavra de Deus, é eu e você de joelho em oração. Não é homem. Não é homem. Ah, a turma da intercessão também não, cara. Se a intercessão junta para orar, mas não lê Bíblia, não sabe o que a Bíblia está dizendo, não adianta orar. Porque a nossa oração ela é pautada nas Escrituras. A nossa vida é pautada nas Escrituras. Um discípulo ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Um discípulo ele vai pregar a palavra de Deus, que promove o quê? Salvação. Sabe, a gente vai dando esses alertas, de vez em quando a gente passa a mão na cabeça, daqui a pouco a gente dá um tabefe, aí conta uma piada, mas tudo está sendo para focar na palavra de Deus. Para você sair daqui e falar, cara, eu quero voltar a ler as Escrituras como antes. Outro fato engraçado com relação às minhas Bíblias antigas. Nessa procura das Bíblias, né, para poder ir para o casamento, eu achei a minha primeira Bíblia que eu recebi no batismo aqui da Pão da Vida. 2003, façam as contas. Eu recebi uma Bíblia NVI, letra bem pequenininha, tinha até espaço para escrever dos lados. E eu brincava com aquela Bíblia, eu falava assim, essa Bíblia aqui está em fascículos, né, porque ela está toda despedaçada. Se quiser, eu te empresto Romanos. Eu tirava o bloquinho inteiro e te dava. E aí eu olhei aquela Bíblia assim, cara, bom, tem umas coisas que não dá para mostrar aqui, porque são muito particulares. Mas aquela Bíblia eu anotava tudo que Deus falava comigo. E eu abri aquela Bíblia, era como se eu estivesse vendo a minha história antigamente. E uma vez a gente estava comentando na reunião de ministros sobre a questão de ler a palavra, né? Tem grupos que realmente aqui na igreja tentam, durante o ano, ler a Bíblia todo dia, até chegar no final do ano e completar a Bíblia, sei lá, alguns do Novo Testamento, por aí vai. E aí eu estava lembrando, nessa época, eu falei, cara, em 3 anos, o que eu li de Bíblia me sustentou até o seminário. No seminário eu parei de ler Bíblia, irmãos, por incrível que pareça. Não dava tempo, tinha que ler tanto texto.
Agora eu estou indo mais devagarinho, mas naquela época no CTM eu acordava e ia fazer o devocional, já pensava no texto, não é assim, Isa? Pensava no texto que tinha que entregar, na prova que ia fazer, no trabalho que ia fazer, na música que ia tocar. Cara, a gente não lia a Bíblia. Aí eu falava assim, tudo que eu aprendi de Bíblia, tudo que fez parte da minha formação espiritual, foi o que eu aprendi nos meus 3 primeiros anos de igreja. Porque eu sentava e lia as Escrituras como se o tempo não existisse. E não foi lá na Cunha, pastor, você tem que ler a Bíblia, senta e leia. Meia hora por dia você vai ler a Bíblia. Não. Era um incentivo do púlpito, era um incentivo na célula, era um incentivo entre os irmãos, mas era eu e Deus. A minha busca por Deus. Senhor, quem o Senhor é? Eu vou sentar aqui com o Tiago, ele vai me explicar. Talvez ele vai dar um testemunho. Talvez ele vai me exortar, vai ler a Bíblia, preguiçoso. Mas é a palavra que vai me mostrar quem Cristo é. Por isso que eu falei no começo, Deus se revela por meio de Cristo e por meio das Escrituras. Quer conhecer Jesus? Vai para a Bíblia. Quer ser um cristão que não é molenga, que não é bunda mole? Vai ler a Bíblia. Absorva a Bíblia. Viva da sã doutrina. E aí ele fala assim, é muito impressionante que existe sim uma diversidade. Tanto daquele perfil que nós falamos, das pessoas que amam mais a si do que a Deus, mais amiga dos prazeres do que amigos de Deus, mas nesse momento ele vai falar, prega para esses caras, anuncia, porque esse é o teu ministério, cumpra plenamente o teu chamado. Jesus não está preocupado quantas vezes você veio no culto. Jesus quer saber como você tem vivido para Ele. Qual tem sido o seu nível de compromisso com aquilo que Ele ordenou. E outra, o quanto nós temos ensinado uns aos outros. A sã doutrina, a verdade, as Escrituras. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, que interessante, né? A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. E a gente ignora a verdade. Ah, você está forçando o texto. Sabe o que fala lá no começo de João? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Cara, é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. A gente ignora a Bíblia, a gente está ignorando quem? Paulo? Timóteo? A igreja de Éfeso? Não, nós estamos ignorando o nosso Senhor. Ele está revelado na Bíblia, nas Escrituras, irmãos. Então aqui ele mostra, irmãos, a postura do discípulo. Ele fala assim, esteja preparado. Tempo e fora de tempo, em todo momento, esteja preparado para repreender, para corrigir, para exortar com paciência, para exortar com toda a doutrina. A doutrina é o ensinamento. De novo, eu volto lá. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O ensinamento bíblico parte de quem viveu com Jesus, de quem esteve com Jesus. Esse é um chamado, irmãos, glorioso, pregar a palavra de Deus. O momento que a igreja começar a se apaixonar por pregar essa palavra, por viver essa palavra, por compartilhar essa palavra, a dinâmica muda completamente. Porque não interessa se tem louvor, se tem luz, se tem microfone, o que importa é que a palavra não está presa. A palavra ela é anunciada, a palavra traz vida, a palavra ela nos corrige, a palavra ela é tudo para nós, irmãos. É isso que traz vida para a igreja, a palavra de Deus. Só que nós temos poucos tempos, irmãos. O tempo é curto. Em breve Jesus vai voltar. Eu já falei de um livro muito interessante, Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. Faça agora. Você não precisa empurrar um monte de ensinamento para uma pessoa. Mas se você está tão cheio da palavra de Deus, é isso que você vai falar. Nós estávamos na célula ontem, um irmão compartilhou, né, que às vezes, na empresa, existem rodas, onde o cara solta uma piada aqui, faz um comentário ali. Por que não ter uma roda de pessoas compartilhando a palavra de Deus? Você acha que isso também não alcança pessoas? Na nossa faculdade, a gente juntava cada um de um canto, a gente nem era da mesma igreja, e a gente só se juntava para ler a Bíblia. Nem deixaram a gente fazer a nossa reunião no auditório, mas a gente ficava na escada do auditório fazendo a reunião. E pessoas passavam lá, o que vocês estão fazendo? Estamos lendo a Bíblia. Alguns tiravam sarro, por quê? Porque eles não querem ouvir a verdade. Mas outros paravam e perguntavam, mas por que vocês estão fazendo isso? Como é que é isso? Como é que você se converteu? E aí você conta. O evangelismo é simples. O cara não precisa ser convertido, não precisa se arrepender, não precisa se prostrar lá e falar, meu Deus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Mas o evangelismo é você compartilhar o que você vive. É compartilhar a intensidade que você tem no seu secreto com Deus.
Se não, fala a verdade. Não é muito ridículo a gente ficar orando, 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 e Deus não falou nada, e a gente não faz nada? É uma coisa de louco. Porque quando a gente ora, Deus fala. Porque quando nós oramos, nós estamos pedindo e Deus responde. É uma dinâmica, é um relacionamento. E o mandamento de Jesus para mim é muito claro. Vão, façam discípulos. Discípulos, batizem e ensinem a persistir naquilo que eu ordenei. Aqui ele fala uma palavra, eu já vou terminar, irmãos. Seja sóbrio em tudo. Essa palavra me incomoda, porque a gente associa ela com a bebida, né? Tem o bêbado e tem o sóbrio. Essa palavra sóbrio significa prudente. E você vai atrás desse significado. O prudente é o que não procura o perigo, é um cauteloso, é um sensato, ajuizado. Ele fala para a gente ser assim em tudo. Mas eu creio que na questão do evangelismo, o ato de nós estarmos levando o evangelho, ele já nos coloca numa posição que para o mundo é imprudente. Cara, você vai queimar teu filme. Por que você vai falar disso? Ou seja, se você não fala, você está omitindo quem você crê. Então a palavra de Deus vai te dar esse poder, irmãos, de compartilhar o evangelho onde você for. É a palavra de Deus que vai te fazer tomar uma posição, um posicionamento que o mundo nunca imaginou que você tomasse. É a palavra de Deus que vai nos instruir a abrir mão de desejos que no final vão trazer morte para a nossa vida. É as Escrituras que vai trazer a nossa mentalidade, a mente de Cristo, a mudança da forma de pensamento. E aí, irmãos, ele não omitiu, ele falou assim, suporte os sofrimentos. Sofrimentos em várias áreas. Talvez você não morra por pregar o Evangelho. Pode ficar feliz por isso. Mas, com certeza, se você entendesse a urgência do chamado, se eu tivesse essa consciência, eu não ia importar de dar minha vida para pregar e salvar alguns. Porque foi o que Cristo fez por nós. Queremos ser um discípulo? Olha o que o nosso mestre fez. Deu a própria vida para salvar aqueles que creem nele. E por último ele faz esse alerta, né? Cumpra plenamente o seu ministério. Eu não sei, você pode ter sido chamado para pintar quadro, você pode ser um encanador, você pode ser um médico, você pode ser um dono de empresa, você pode ser um multimilionário, mas se esse é o seu ministério, você tem uma função dentro desse ministério. Prega a palavra em todo o tempo. Testemunha a respeito do Cristo que te salvou. Não importa a sua atividade, mas cumpra plenamente o seu ministério. No caso do Timóteo, ele ia pastorear uma igreja. Ele falou, não deixe de cumprir plenamente o teu ministério. Qual que é o seu ministério? Qual a sua função no corpo de Cristo? Como você vai glorificar o Senhor Jesus? E pode ter certeza, na atividade que o Senhor te colocou, ele tem um objetivo. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Em alguns momentos, Paulo estava preso e as pessoas iam compartilhando o evangelho. Ele falou, tudo bem, não importa que eles estão pregando o evangelho por inveja, por ciúme, por qualquer motivo que seja. O importante é que a palavra está sendo anunciada. Não importa se um dia esse microfone não estiver mais na minha mão. Não importa, porque a palavra vai continuar sendo anunciada. Esse é o coração de um discípulo de Cristo. Ele se compromete com a palavra e ele prega a palavra para promover a salvação. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi dita aqui hoje, essa palavra que pode trazer um ressignificado para a nossa vida, pode nos levar, Senhor, a viver de uma forma que nós nunca antes imaginamos que poderíamos viver, essa palavra que pode mudar o nosso caráter, que pode mudar, Senhor, a forma de nós agirmos, pensarmos e até mesmo a forma como nós falamos, Senhor. Eu quero orar, Deus, para que quando nós tocarmos nesse assunto das Tuas Escrituras, haja um temor em nosso coração. Haja, Senhor, uma convicção de que, de fato, essas palavras foram inspiradas por Ti, Deus. É a Tua revelação para cada ser humano. Essa palavra, ela alcança, Senhor, cada coração.
A sua palavra ela tem poder, Deus, para libertar pessoas que estão cativas em vícios, pessoas que estão longe, pessoas que estão nas trevas. A tua palavra é poderosa, Senhor. Agora, para nós, Deus, que consideramos que somos seus discípulos, nós sabemos que quanto mais compromisso nós temos com essa palavra, Senhor, mais isso vai revelar o compromisso que nós temos com o Senhor. Quanto mais compromisso, Senhor, nós temos com a tua palavra, nós sabemos que isso vai revelar o compromisso que nós temos com o teu reino, com a tua igreja, com as pessoas, Deus. Então eu quero orar especificamente nessa tarde, para que cada um reafirme um compromisso de ter esse encontro com as Escrituras, Senhor, porque elas são poderosas para nos salvar. As Escrituras, elas são poderosas para nos mostrar quem Cristo é. É ela que revela o nosso Deus, ainda que tão grande, Senhor. Ali nós podemos saber quem o Senhor é. Desperta em nós, Deus, esse desejo, essa vontade, essa urgência de mergulhar nas tuas palavras. Que a nossa leitura não seja mecânica, que a nossa leitura não seja, Senhor, de uma forma racional somente, Senhor. Mas que a gente veja a sua palavra como pão, como água, como alimento, como algo necessário para a nossa existência, Senhor Jesus. Nós queremos depender completamente da tua palavra. E a sua palavra não volta vazia, Senhor, mas ela cumpre os propósitos que o Senhor determinou. O nosso tempo, Senhor, está chegando ao fim. Em breve o Senhor pode nos chamar, em breve o Senhor pode voltar. Mas nós queremos afirmar com o Senhor esse compromisso de viver a tua palavra e de pregar a tua palavra, ensinar em tempo e fora de tempo, corrigir e aplicar na nossa vida, Senhor. Obrigado por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor deixou para nos instruir nos seus caminhos. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, é ela que alimenta a nossa alma, é ela que de fato abre os nossos olhos em meio às trevas, Senhor. Que a gente possa pregar essa mensagem para todas as pessoas, em todos os lugares, e revelar que dessa forma nós somos seus discípulos, porque nós amamos o Senhor e amamos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.